Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos dar prosseguimento ao nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós que estamos na quarta parte do livro sobre a tutela jurisdicional executiva. No último vídeo nós vimos a primeira espécie de liquidação, a liquidação por arbitramento. No vídeo de hoje vamos tratar de outras considerações, além da segunda espécie, também algumas características da liquidação que podem incidir para que a gente venha encerrar a análise da liquidação. Então, vamos começar pela análise da liquidação pelo procedimento comum, regulada lá, mencionada no inciso 2º do artigo 509, cujo procedimento é regulamentado pelo artigo 511. Então, vamos lá. Equivale ao tradicional procedimento da liquidação por artigos, que era disciplinada no CPC de 1973, cabível nos casos em que se tenha de alegar e provar fato novo, para que seja apurado o valor ou a extensão da obrigação representada na sentença. Trazer aqui uma passagem da doutrina, como de costume nos últimos vídeos. Ao final eu indico a referência bibliográfica. Aspas para o autor. Em direito processual, fato novo é a expressão que pode ter duplo significado. Por vezes, é utilizada para indicar eventos com relevância jurídica, portanto, fatos jurídicos, que ocorram depois de determinado momento processual. Por exemplo, o artigo 462 do Código Revogado, Código de 73, determina que o juiz considere, no momento de proferir sentença, os fatos relevantes para a causa ocorridos depois de proposta a ação. Outras vezes, a expressão é empregada em sentido mais abrangente, para designar fatos que, embora já existissem antes, ainda não haviam sido trazidos para o processo. É nesse segundo sentido que a lei emprega a expressão fato novo ao tratar do cabimento da liquidação por artigos. Ela será necessária, portanto, quando para se determinar o valor da condenação, houver necessidade de provar, primeira hipótese, fato que tenha ocorrido depois da sentença, guardando relação direta com a determinação da extensão ou do quantum da obrigação, ou, segunda hipótese, fato que, mesmo não sendo superveniente à sentença, não tenha sido objeto de alegação e prova no processo de conhecimento, apesar de se tratar de fato vinculado à obrigação sobre a qual versa a condenação e que é relevante para determinar o seu quanto. A referência bibliográfica vai ser apontada agora de forma completa para os senhores, está na tela. Uma segunda manifestação doutrinária sobre o ponto tem o seguinte conteúdo. Por fato novo, entende-se todo o acontecimento do mundo empírico de que decorram consequências jurídicas. Tanto pode ser fato ocorrido antes ou depois da propositura da ação, mas que tenha íntima relação com a determinação do valor ou da extensão da obrigação declarada pela sentença ilíquida, mas que, se for pré-existente, tenha sido desconsiderado, devendo ser objeto, nesse momento, de cognição judicial exclusivamente destinada a precisar o valor ou a extensão da obrigação. Essa
referência bibliográfica aparece agora na tela para os senhores. Teresa Rudolphin Wamber, dentre outros autores, uma obra coletiva. Bom, vamos seguir com as considerações do nosso livro. Iniciado o procedimento da liquidação, será o demandado intimado na pessoa do advogado, pois tratando-se de um incidente do processo sincrético, tem-se por dispensada a citação, na medida em que o demandado já está integrado à relação jurídica processual. Referida intimação produz, todavia, efeitos análogos ao da citação, iniciando-se a contagem do prazo para o exercício do direito de defesa, sob pena de revelia. Uma outra manifestação da doutrina será exposta agora para os senhores. Aspas. Exemplos de liquidação que deve ser feita pelo procedimento comum. A. Sentença condena o réu a indenizar os danos decorrentes de acidente, com todas as suas consequências passadas, presentes e futuras. Caso a vítima tenha de submeter-se a nova cirurgia, não descrita na petição inicial da ação de conhecimento, com um dos danos já sofridos pelo autor, deverá ser alegada e comprovada em liquidação de sentença, para que seu valor possa integrar o título executivo. Isso não alterará o julgado, alteração inclusive que é proibida pelo parágrafo 4º do artigo 509, porque a sentença declarou a existência do acidente e o réu já foi condenado a indenizar os danos dele decorrentes. O que se prova na liquidação é o fato novo, isto é, que essa cirurgia superveniente é um dos danos de que fala a sentença. Item B. O réu é condenado a indenizar o dano causado à saúde da vítima. Diz o artigo 949 do Código Civil, aspas, no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da controvérsia, até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. O pagamento das despesas até o total da convalescença, que pode ocorrer depois da sentença haver sido proferida, é obrigação ex lege, que decorre expressamente da lei. Como a fonte dessa obrigação é a própria lei, o ofensor tem de arcar com esse pagamento, ainda que não conste expressamente da sentença condenatória. Os fatos novos que o ofendido precisa comprovar nesta espécie de liquidação são as despesas que teve até sua convalescença. Essa passagem doutrinária tem a seguinte referência bibliográfica exposta na tela aí para os senhores. A partir de agora, meus amigos, nós vamos indicar algumas situações que podem vir a acontecer, que havia controvérsia antigamente na doutrina, agora já está mais superado. A primeira delas é a chamada liquidação zero. Não representa uma nova modalidade de procedimento em relação ao incidente de liquidação de sentença. Trata-se, a liquidação zero, de situação em que o resultado que se chega na apuração do quantum debeatur seja igual a zero. Mais uma passagem doutrinária, mais duas passagens doutrinárias para tratar desse tópico. Aspas. Um dos mais interessantes problemas que podem resultar do procedimento de liquidação está ligado à hipótese de se chegar, ao cabo dela, a valor equivalente a zero. Há duas hipóteses em que isso pode ocorrer. A primeira é aquela em que a parte não produz a prova necessária ao cálculo do valor da condenação ilíquida. Deveria, por exemplo, fazer a prova de determinado fato novo e disso não consegue desincumbir-se. A segunda hipótese, de liquidação zero, é aquela em que a parte, realizando intensa e exauriente atividade probatória, não chega a qualquer valor diferente de zero. Está-se, na verdade, diante de hipótese em que a condenação emitida tem uma dose muito mais intensa de aparência do que de realidade, chamado dano hipotético. De qualquer modo, numa ou noutra dessas hipóteses, a decisão do procedimento de liquidação será de improcedência, com todas as suas consequências, inclusive a impossibilidade de se promover em seguida uma execução, já que não se identificou quantia para executar. A referência bibliográfica sendo agora exposta para os senhores. Próxima. Dada a natureza constitutiva e integrativa da sentença de liquidação,
É possível que se encontre valor zero para a obrigação de pagar fixada na sentença dita condenatória, porém de natureza declaratória. Não existe mais a regra do artigo 915 do CPC de 39, que no caso de liquidação zero mandava fazer quantas liquidações fossem necessárias até encontrar-se um quanto. Então o Código de 39 não autorizava, não admitia liquidação zero. Hoje, e esse hoje aí se refere ao Código de 73, vai aparecer para os senhores ali na referência bibliográfica, mas hoje só há a possibilidade do ajuizamento de uma ação de liquidação. A sentença que declara ser zero o quantum debeatur não ofende a coisa julgada do processo de conhecimento. O autor indica aí alguns autores, alguns outros autores, e a referência bibliográfica é essa que está na tela para os senhores. Uma próxima consideração é a liquidação provisória, para que a gente encerre a análise da liquidação. O artigo 512 dispõe sobre a liquidação provisória, de que o credor ou o devedor lançam mão da pendência de recurso, hipótese em que deverá ser processado em autos separados, apartados, no juízo de origem. Trata-se de liquidação provisória porque o eventual provimento do recurso, de agravo de instrumento ou qualquer outro recurso interposto contra a decisão que julgou a ação de liquidação, poderá alterar no todo ou em parte o objeto da liquidação. Uma última referência bibliográfica para que a gente possa encerrar o vídeo e no próximo vídeo dar prosseguimento à análise da matéria pela responsabilidade patrimonial. Aspas. Por medida de economia processual, o artigo 512 do Código de Processo Civil de 2015 admite seja requerida a liquidação de sentença, mesmo pendente recurso interposto contra a sentença liquidanda. Não havendo ressalva na lei, é cabível o requerimento de liquidação, mesmo que o recurso pendente tenha sido recebido no efeito suspensivo. A liquidação será definitiva, quer tenha sido requerida na pendência de recurso recebido com efeito suspensivo ou meramente devolutivo. O cumprimento de sentença que se lhe seguirá é que poderá ser provisório ou definitivo, conforme o caso. E esta última passagem foi extraída da seguinte obra, professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Bom, com isso, meus amigos, conforme adiantado, nós concluímos as considerações sobre a liquidação de sentença e no próximo vídeo nós vamos começar a análise da responsabilidade patrimonial. Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.